o nosso Deus. Bom, o tema nosso então é o Salmo 119, 11, primeira parte do versículo, que é qual? Como que é essa parte? Guardo no coração as tuas palavras. Essa é a parte B, mas ela é importante também, né? Nós vamos falar sobre a parte B mais na parte da noite, tá? Não teve como ficar só na A, não. Tá? Guardo no coração as tuas palavras, e o salmista continua: para não pecar contra ti. Meus irmãos, só uma breve retrospectiva. Reverendo Endo, vou fazer uma pergunta para a gente não, né, ganhar tempo, já que você me deu só uma hora, né? E eu sei que as irmãs têm, né, questão de almoço e tudo, eu reconheço toda essa dificuldade. Aliás, conselho para os homens aí, viu? Lá em casa tem uns 15, quase 20 anos que eu que faço almoço domingo. Aí, viu? Ixi, pôs a mão nas suas costas, vendo? Complica a vida. Já estou trazendo complicação. Inclusive, lá nós temos uma proposta na UPH, que infelizmente somos poucos homens, né, na igreja, mas uma proposta de fazer algumas programações da UPH com o título Culinária de Macho, onde nós vamos ensinar os homens a cozinhar para dar uma certa liberdade para as esposas, né? Então, a minha esposa, eu já estou fugindo do tema, eu vou te falar, viu? A minha esposa acorda sábado de manhã, se ela não sente o cheiro de café, ela pergunta: cadê o café? Aí eu já me complico, né? Então, sábado e domingo eu tento deixá-la o mais possível tranquila. É que vida de esposa não é fácil, né? Cuidar de menino, lá em casa são 4, né? Então complica mais ainda. São grandes todos, mas ainda são meninos, né? Mas o fato é o seguinte: quando nós falamos do proceder cristão, que envolve todo o nosso fim de semana, e eu vou tentar me ater ao tempo por causa dessa questão que eu falei, almoço, dificuldade com família e tudo mais, o que acontece? O nosso proceder cristão, ele está relacionado ao coração, correto? Nós vamos entrar no detalhe do coração agora mesmo, mas aí eu pergunto para os irmãos: já foi falado, eu tenho certeza, só uma confirmação, sobre acróstico, alfabeto acróstico? Não foi falado? Não? Posso tocar o barco? Então beleza. Salmo 119 é um salmo maravilhoso, é um salmo que, apesar de ser grande, né, ele foi feito para ser memorizado. E o detalhe lá no original, que foi feito para ele ser memorizado, é que esse salmo é composto de 22 blocos. Tá? Isso é importante os irmãos conhecerem para entenderem a maravilha da palavra de Deus. 22 blocos que correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico. Então, o primeiro bloco contém 8 versículos, o segundo 8, assim por diante. Então, vamos lá. Como que é seu nome? Guilherme. Kleber, você é bom de matemática? Não, então não vou te perguntar, não. Vamos lá. Algum irmão aqui que é bom de matemática? Vamos ver. Levantou. Beleza, vamos lá então. Você fez assim, não fez? Eu juro que você fez. São 22 blocos de 8 versículos. Quantos versículos tem no total no Salmo? 8 vezes 22. Um de cada vez. 176, isso mesmo, viu, Cleber? Beleza, vocês estão bons de matemática aí. Ele respondeu no cérebro, eu pude ler o seu raciocínio, só que ele é tímido, né? Então, são 176 versículos, meus irmãos. Olha que coisa fantástica. O reverendo Endo é professor de português. Eu desafio o reverendo Endo, né, a me apresentar uma poesia mais bonita do que o Salmo 119. Não existe. Um salmo como esse só poderia ter sido inspirado por Deus. Não sabemos quem foi o salmista. Existem várias teorias, etc., mas não sabemos de fato. Não há uma certeza. A certeza é o seguinte: é o que a gente chama alfabeto acróstico. O que é isso? Cada bloco de 8 letras, cada bloco de 8 versículos corresponde a uma letra do alfabeto hebraico sequencialmente. Seria como se alguém fizesse uma poesia profunda, né, começando com a letra A nos 8 primeiros versículos,
Letra B, nos 8 segundos versículos e assim por diante, dos blocos de 8, né? Então começa, eu até trouxe, que eu falei, vou levar só para desencargo de consciência, mas eu fiz um PDF com o salmo em hebraico, para os irmãos verem como que é bonito, né? Começa sempre com a mesma letra, os 8 primeiros versículos, depois os 8 versículos seguintes com a mesma letra, que é a Bet, a primeira é Aleph, e assim sequencialmente. Então é algo que foge à capacidade humana de fazer, e assim foi feito justamente porque facilita a memorização. Lamentações 3 é a mesma coisa, é um acróstico também. Então Deus usa, né, o Espírito Santo para de alguma forma facilitar, né, esse fato de nós termos a sua palavra guardada de fato no nosso coração. Muitos irmãos do passado, mesmo não sendo doutores ou dominarem a língua hebraica como língua original, eles memorizaram em outras línguas. Então não é algo impossível, não, tá? Eu particularmente nunca dei conta, eu confesso aos irmãos, mas a história mostra vários irmãos que memorizaram, ou seja, que trouxeram esta palavra no coração. Pois bem, o reverendo Endo falou, eu sou veterinário e sou químico também, então uma das coisas que eu gosto muito é trazer exemplos da minha área, não tem jeito, né? Então quando eu falo luz, por exemplo, eu uso um exemplo do equipamento que eu trabalho lá no laboratório. Quando eu falo, por exemplo, de coração, igual nós estamos vendo aqui, a gente tem que falar um pouco da questão anatômica, né? Porque afinal de contas estamos falando de coração, não é o coração anatômico, mas para a gente poder entender lá na frente o conceito de coração do judeu. Coração, anatomicamente, se você fechar sua mão, o seu coração é mais ou menos desse tamanho, tá? Significa que sua mão é grande, né? Tem um jogador de basquete que a mão dele dá umas 3 a minha, ou seja, o coração dele é quase o tamanho de uma girafa, que tem um coração enorme, tá? Então o coração é o órgão que todos nós sabemos, né? Que eu acho que que de alguma forma ele tem importância na nossa vida, que é fundamental. Eu já fiz esses cálculos, eu gosto muito, eu tenho formação na área de estatística também, então de vez em quando eu estou parado, eu começo a pensar um monte de números, etc, e aí eu fiz o cálculo uma vez de quantas vezes o coração de uma pessoa bate na vida, né? Tomando por estimativa a vida do meu sogro, que já está com 80 e poucos anos, né? Então assim, meus irmãos, é algo que foge à nossa concepção de normal, só mesmo partindo de um Deus criador, soberano, para a gente pensar que nós estamos aqui. Aliás, né, há uma expressão que fala, o que é normal não é milagre. Eu já tenho uma visão diferente. O fato de nós estarmos aqui, ou seja, vivendo dia após dia, é um milagre de Deus. Se nós formos olhar a concepção do mundo, eu estou dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, eu falo isso com propriedade, tá? A maioria do mundo tenta deslocar Deus como sendo o Criador. Isso é evidente, a gente vê isso na teoria do evolucionismo, né? Mas quando nós olhamos a nossa constituição, como vivemos, como somos, o que fazemos, não há outra explicação da nossa vida a não ser nós focarmos que existe um Deus Criador, um Deus soberano que nos mantém. O coração é exemplo. Vou citar um exemplo interessante para vocês. Daqui uns dias eu estou indo lá, numa exposição que tem nos Estados Unidos, de gado leiteiro. Lá tem um monte de vaca que produz mais de 100 litros de leite por dia. Alguém aqui é do interior? Já mexeu com fazenda? Não? Ninguém, né? Então vou citar alguns exemplos para os irmãos entenderem. Uma vaca que produz 100 litros de leite por dia, essa é boa, entra. 100 litros. Quantos litros de sangue passam pela glândula mamária da vaca para produzir 1 litro de leite? Vocês têm ideia? Mais ou menos. Pode chutar um número qualquer aí. Vamos lá. 100? Ah, sei lá. Vou pensar que ela falou 100 litros. Pode pôr mais. Quanto? Mais.
Amém. Ai, também exagerou, né? Meus irmãos, para cada litro de leite que os irmãos consomem de manhã no café, eu não sei você, mas lá em casa a gente consome muito leite. São 6. Tem um filho que toma 1 litro de leite por dia. O meu salário vai só para pagar leite. Impressionante. Mas para cada litro de leite produzido por uma vaca, passam quase 400 a 450 litros de sangue na glândula mamária da vaca. O que significa que uma vaca que produz 100 litros de leite por dia, e existem muitas, né? São as misses das vacas, né? Essa vaca tem, passando na sua glândula mamária, cerca de 50 toneladas de sangue por dia. E quem que empurra esse sangue? É o coração. É essa bomba que carrega, empurra esse sangue para produzir o leite. A gente poderia citar um monte de exemplo interessante que, inclusive, aponta para o criacionismo. Por exemplo, o caso da girafa. Girafa tem pescoço comprido, não tem? Vocês já pararam para pensar que a girafa, ela vai beber água, de repente aparece um leão, lá nas savanas africanas. Aí ela tem que levantar e sair correndo. Pelo tamanho do pescoço, se ela não tivesse algumas características fisiológicas interessantes, o que aconteceria? Na hora que ela fizesse isso, o sangue todo voltaria de uma vez e ela desmaiaria. Mas Deus fez a girafa com umas válvulazinhas no pescoço que amenizam essa ida do sangue para o coração. Então, assim, a criação de Deus é muito bonita, mas eu não vim para falar sobre isso, vim falar sobre o coração, né? Wendel, quando eu começar a desviar demais, você me puxa a orelha, viu? Então, olha só, coração bombeia sangue, provê oxigênio, ajuda na eliminação de resíduos, etc., ou seja, sujeira, né? A gente fala, o fígado é realmente o órgão excretor, né? Em termos de metabolizar várias substâncias. Depois, grande parte das substâncias vão sair na urina via rins, mas tudo sendo proporcionado pelo sangue bombeado pelo coração, correto? Então, existem várias receitas para manter o coração saudável, não tem? Essas receitas mudam muito. Como que é o nome da senhora? Dona Sirlene. Alguns anos atrás, a gente ouvia muito falar que o ovo era uma coisa terrível, né? Já mudou. Hoje o conceito sobre saúde e gestão de ovo é diferente. Então a ciência tem essas questões. A verdade hoje não é a verdade amanhã. A gente vê isso frequentemente. Mas aí nós vamos fazer a analogia. Eu trouxe um aspecto físico, né, sobre o coração, e nós vamos chegar agora no aspecto espiritual. Por quê? O nosso coração, e agora não estou falando de bombear sangue, etc., mas tudo que eu tenho falado aqui sobre o coração serve também para o nosso coração espiritual, sem o qual nós não vivemos. Se o nosso coração parar de bater aqui agora, vamos supor, né, meu coração parou de bater, o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou cair no chão, né, estribuchar. E aí, se tiver algum médico, alguma enfermeira aí, vai tentar fazer uma massagem cardíaca, né? De repente chama o SAMU e estou no céu, né? De repente já fui para o céu. Meus queridos, nosso coração espiritual é a mesma coisa. Ele tem que constantemente estar batendo em nossas vidas. E quando Deus fala, né, através do salmista, que essa palavra tem que ser guardada no nosso coração, existe uma razão, né? A razão é que nós tenhamos essa saúde espiritual que estamos falando aqui. Agora, o que é esse coração lá no Salmo, né? A origem dessa palavra no hebraico, levav, tá? O importante nós entendermos é que não se trata do mesmo significado que nós temos em português. Eu já fui apaixonado, tive namorada, hoje sou apaixonado pela minha esposa, né? Mas vamos pensar, até algum casal de namorado aqui? Ah, pronto, sobrou para vocês, vamos lá. Quando você quer declarar uma mensagem para a sua namorada que se chama Sara, e você é o Bruno, então o Bruno quer declarar uma mensagem para Sara.
você fala o quê? Você vai falar que as suas entranhas estão morrendo de paixão por ela? Já falou, Então é parente judeu. Ixi, então é parente judeu. Aí, qual foi sua reação, Sara? Das entranhas? Você não gostou, né? O que você gostaria que ele falasse? Que o coração, né, tivesse, não é? Porque para nós o coração é aquela sede do sentimento, né? A poesia está cheia de coração. O coração traz alegria, né? Traz paixão, etc, tudo mais. No hebraico não é assim. No hebraico, coração é a sede da emoção também, mas muito mais é a sede do que nós chamamos do centro de pensar. Aí nós começamos a casar algo interessante que a palavra nos traz. A palavra não está falando de emoções somente. Emoção é importante para a vida, né? Nós somos seres humanos. Sem emoção, o que seríamos? Robôs, né? A emoção é importante para a vida, mas a palavra fala, é emoção e razão. Ou seja, quando a palavra está lá no coração da senhora Zilda. Gente, além de tudo, passei de 55 agora, já estou ficando surdo também, viu, meus irmãos? Me perdoem, de vez em quando. Dona Zilda, então, quando fala em razão e emoção, a sede é o nosso coração. E a palavra guardada nessa sede é que vai guiar os nossos passos. Então nós estamos falando de vontade, mente, emoções. Então se Silene, por exemplo, controla o coração, ela controla tudo na vida. E essa seria uma chave, né? Controlar o que fazemos, o que pensamos e o que sentimos. Qual que é o problema disso daí, né? Se nós olharmos a recomendação bíblica, a Bíblia fala várias vezes sobre a necessidade de guardarmos a palavra do Senhor. Esse é o famoso Shema, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração. Não é amor platônico, amor sentimental do Bruno para Sara, né? Não é um amor fictício, um amor poético, não, está falando de algo concreto em nossas vidas, de toda a tua alma, de toda a tua força. É profundidade, é extensão, é absolutamente tudo que envolve nesse Shema que está lá em Deuteronômio. E aí, a gente sempre volta na pergunta, então, o que seria um coração, um levav, né, o coração hebraico saudável? Eu trouxe alguns, né, versículos importantes para a gente poder estar rememorando. Por exemplo, acabei de falar sobre amar, né, Deus e sua palavra. Eu acho que está muito pequenininho, né? Não sei, tem como aumentar isso aí não, né? Deixa eu ver, tem zoom aqui? Tem não, né? Dá? Eu não estou enxergando nada, viu? Eu confesso, irmãos, não, mas tem 5 anos que eu fui ao oftalmologista, deu a receita, deixei na carteira, passeou comigo, aí tive que voltar no mesmo oftalmologista, depois fazer outra receita, está passeando comigo, até hoje não fiz os óculos, então já não tem mais jeito, tem que ir de novo. Então olha só, amar a palavra de Deus, servir ao Senhor Jesus e segui-lo, amá-lo e nele crer. Vamos ver, eu destaquei 3 esse versículo, esse aí que nós já lemos agora, né? O versículo seguinte que eu destaquei de Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 a 10, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres. Está vendo, Bruno? Não está falando só de emoção, está falando de algo concreto, né? É igual quando Paulo, né, fala sobre o culto racional, né? A sede dessa racionalidade, nós entendermos o que fazemos, está no conceito hebraico, tá? No coração. E até, Sara, eu vou defender um pouco o Bruno, tá? Quando fala entranhas, para o judeu entranhas é realmente quando você está assim, né, uma emoção muito grande,
na expressão hebraica seria: estou sentindo as minhas entranhas. Então tem um certo sentido. Mas, pô, você está no Brasil, rapaz. Então usa o português, tá? Porque senão você acaba com o romance da coisa, né? E a gente às vezes dá uma avacalhada assim mesmo. Gente, eu vou tentar acelerar um pouquinho, que já estou falando muito além do que eu devo. Então, olha só: em teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Novamente, coração, né? Paulo, judeu, o conceito, né, de coração que ele tem do judaísmo foi trazido para o original que nós temos no grego aí, tá? É a mesma função de emoção e razão. Está dando para entender, meus queridos? Ou seja, quando fala em coração, vai muito além. Por isso que o Salmo 119, salmo bonito, maravilhoso, lindo, tremendo, ele é, aí eu vou usar um termo português, apaixonante. Agostinho, quando foi escrever sobre os salmos, né, fez um estudo sobre os salmos, o último salmo a ser escrito por ele e estudado foi justamente o Salmo 119. Por quê? Ele falou que era algo quase massacrador na vida dele, quando ele começou a estudar esse salmo, não por ser difícil, mas pela profundidade do salmo. E é um salmo tão profundo. Teve um autor aí do século 17, se eu não me engano, que ele foi fazer um estudo sobre o Salmo 119. Ele fez esse estudo. Olha só, vou falar, você vai falar que é mentira. Não é mentira, tá? É verdade. 3 volumes de livro. Ele escreveu 3 volumes de livro sobre o Salmo 119, cada volume com mais de 600 páginas. Então você imagina escrever praticamente 1.800, 1.200, 2.000 páginas sobre um salmo, né? Tamanha a profundidade desse salmo. Então, meus queridos, se nós queremos ter um coração saudável, toda a nossa vida tem que estar envolvida na busca do Senhor, adorá-lo, nele confiá-lo, buscá-lo. Olha, esse versículo é tão, acho que todos nós conhecemos, né? Mas tantas vezes a gente esquece dele. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, né? Porque as demais coisas são consequência. Nós esquecemos tanto disso nas nossas vidas, meus irmãos. Muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas que são supérfluas, né? De bens materiais. Eu não estou falando que bens materiais em si são ruins, mas eles podem ser ruins dependendo de como você os ama e como você utiliza na sua vida, né? Existe algo muito mais importante do que isso, que é justamente amar o Senhor. Olha a alegria do salmista ao expressar essas palavras deste salmo e assim buscar neste salmo expressar o quanto que o coração dele estava saudável. E é interessante, esse salmo também ele é praticamente uma oração a Deus. Somente em 3 versículos nós não temos uma citação direta a Deus, tá? É outro aspecto interessante do salmo também, nós vamos falar sobre isso mais à noite, tá? Qual que é o problema disso tudo? Qual que é o problema disso tudo que nós temos? Coração saudável, coração, né, que busca a Deus, coração que reflita na palavra. Olha, vou te contar um segredo. Quando você não quer ser perguntado, você tem que não fazer contato visual com a pessoa. Já que você fez contato visual, vou te perguntar. Qual é que é o seu nome? Júlia, nós temos um problema. Você gosta de filme de ficção científica? Mais ou menos? Então peguei um exemplo ruim. Eu amo ficção científica. Amo. Então, quando tem que ser um robô, então, reverendo Eno, nem se fala, né? Mas uma coisa comum a todos os filmes de robôs de ficção científica é que no final o robô, por mais perfeito que ele seja, ele tem algum defeito. Já observou isso? Lá agora vou revelar a minha idade, no Blade Runner, né? Primeira versão, tem um robô que parece perfeito, no finalzinho acaba a bateria dele e ele morre, né? Na hora que ele ia executar uma outra pessoa, né? Uma pessoa, né? Só dar um exemplo. Então sempre robô e ficção científica tem um defeito. Nós também temos um defeito.
Aliás, um sério defeito, não somos robôs, deixar claro, né? Carne e osso, tá? Sangue está correndo aqui. Lê para nós Jeremias capítulo 17, versículo 9, por favor. Esse versículo é fundamental para entendermos, né, a nossa Constituição. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Lê bem alto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrido. Não. Quem conhecerá? Beleza, agora você vai ficar de pé, por favor, desculpe, tá? Virar para os irmãos aqui e falar bem alto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrido. Quem conhecerá? Olhem só, o que a palavra de Deus está nos alertando. Nosso coração é o quê? Enganoso e desesperadamente corrupto. Nós não somos pessoas boas do ponto de vista ou sob o olhar de Deus. Nós vamos chegar lá, tá? Tem uma questão aí que somos resgatados por Jesus, aí é outra história. Mas sob o ponto de vista humano, o nosso coração é enganoso. Meus irmãos, por mais que espiritualmente eu esteja bem, eu sempre tenho que ter um alerta na minha vida. Eu estou falando espiritualmente estando bem. Quando eu não estou bem espiritualmente, nem se fala sobre isso. É muito mais alerta, porque o nosso coração nos engana, é corrupto. A oração que eu aprendi a fazer com o irmão é o seguinte: todo dia eu acordo e peço, Senhor, proteja-me de mim mesmo. E cuidado se você acha que está bem, porque é justamente quando o inimigo nos ataca e o nosso coração revela o que nós somos. Eu falo e sempre falo: Deus, não deixe chegar no meu limite. Todos nós, eu vou falar, eu não sei, talvez porque eu sou menos crente, mas eu falo, todos nós temos nosso limite, e eu morro de medo desse limite chegar na minha vida. Quantas vezes nós erramos, decorrente desse nosso coração enganoso, quando achamos que somos bons, quando achamos que estamos numa situação tranquila, e que Deus mostra o quanto nós somos pecadores, miseráveis, corruptos. E eu estou dizendo, meus irmãos, esse salmista é para crente. Esse Salmo 119, desculpem, é para crente. Eu não estou falando dessa miserabilidade do nosso coração de uma pessoa que não é crente. Isso aí nem se fala, isso aí o coração está totalmente desviado. Aliás, ele quer viver a vida, né? Essa questão de viver o hoje e o amanhã e pronto. Não, eu estou falando para crentes. Nós temos que tomar cuidado, porque o nosso coração, ele vive em conflito. Nós devemos preservar os nossos pés para que o nosso coração nos guie para os caminhos corretos. É o que o salmista fala lá no versículo 105, todo mundo conhece, a luz, né? É a tua palavra para os meus caminhos. Os caminhos que eu tenho que trilhar devem ser guiados pela palavra. E aí, meus queridos irmãos, nós chegamos num ponto onde perguntamos, né? Será que de fato o meu coração está sendo educado de forma a se conformar? E aí é um aspecto importante, a palavra de Deus. O que é conformar a palavra de Deus? É cada vez mais eu buscar parecer o quê? Com quem? Jesus Cristo, né? Paulo fala, né? Sede meus imitadores. Lá em Coríntios você fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ah, como eu gostaria de falar esse versículo para os meus irmãos. Infelizmente eu não posso, né? Porque é tanta coisa que cada dia eu vejo, meu Deus, eu estou errando aqui. E o local onde a gente mais pratica, né, essa imitação de Cristo na nossa vida, na vida dos que nos cercam, é justamente dentro de casa. É o local mais difícil, não é? É difícil porque em casa a gente fica mais à vontade, né? Muitas vezes a gente fala para a esposa ou para o filho coisas que a gente não falaria aí fora. E é onde a gente revela muitas vezes o nosso coração enganoso. E a gente tem que tomar cuidado. Meus queridos irmãos, nosso coração é um coração em constante conflito que leva à morte, né? E eu estou falando agora morte, nós temos dois tipos de morte, né? Todo mundo já conhece, a física, espiritual.
mas mesmo nós sendo salvos por Jesus Cristo, e somos, graças a Deus por isso, a gente pode viver uma vida moribunda aqui nesse mundo. Eu conheço pessoas que eu entendo que são crentes no Senhor Jesus, são irmãs, irmãos, mas que não usufruem a plenitude da vida cristã justamente por não educarem o seu coração. E como é que você educa o coração? Como? Vamos lá. Como é que? Através da palavra. É o que Salmo 119 fala, do início ao final. Não há outra forma de você andar nos caminhos do Senhor a não ser pela educação na palavra do Senhor. E o resultado de nós termos esse coração corrupto, desobediente, é morte, separação, perda da comunhão com o Espírito Santo. Você lembra lá no Salmo 51, quando Davi, foi revelado o pecado de Davi, e uma das coisas que me impacta muito naquele salmo, é justamente quando ele fala, restitui-me a alegria da salvação. Ele não deixou de ser crente, mas ele perdeu esse céu que a gente já pode viver aqui. Não estou falando que o céu vai ser igual ao que a gente já vive aqui, não. A gente tem um monte de problema, mas a gente já pode ter uma vida muito mais próxima ao que seria o céu do que a gente imagina aqui, dentro da nossa família, dentro da igreja, na comunhão, no amor entre os irmãos e assim por diante. E evidentemente, se você não cultiva essa palavra, a sua vida é destruída. Eu conheço um irmão em Cristo, vou citar alguns exemplos. Eu estou falando de exemplo ruim, Vamos falar então, como recuperar então esse coração? É reconciliação. Vamos começar antes de falar de reconciliação. Eu não vou perguntar quantas pessoas não, tá? É só para reflexão. Um sério problema que nós temos na igreja hoje é que, eu tenho certeza, celular quase todo mundo tem, Acho que hoje é uma realidade, embora eu não recomende para crianças, tá? Lá em casa, brigo com a minha menina mais nova, tem 12 anos, quer celular, não dou. Ixi, já estou trazendo problema familiar, não? É mesmo com você, Beleza. Aí ela vai fazer 13 anos agora, final do ano. Ela falou, mas eu já tenho 13 anos. Eu falei, não, você não tem 13 anos, você vai fazer 13 anos. Mesmo assim, ainda estou pensando se com 13 anos você vai ter o seu celular. Isso é uma bênção de Deus, por um lado, mas pode ser uma ferramenta terrível para a vida das pessoas. Mas por que pode ser bênção? Por exemplo, se você abrir meu celular, eu tenho centenas de livros, tenho diversas versões da Bíblia, tenho Bíblia em áudio, eu amo. Gente, se tem uma coisa que eu gosto, geralmente quando eu almoço, eu gasto 15 minutos no meu almoço, porque eu pego a bicicleta, eu trabalho do lado do Mineirão, na escola de veterinária. Eu gosto de pegar a bicicleta, dar uma volta na Lagoa da Pampulha, e olha que ainda tem barriga, imagina se eu não fizesse isso, hein? Então, eu dou uma volta na Lagoa da Pampulha e vou escutando Bíblia. É muito gostoso. Eu não estou falando que essa seja a forma de meditar na Bíblia, porque meditar significa muito mais que ouvir, mas ouvir a Bíblia é importante. Aliás, é uma arte que nós estamos perdendo, Ler a Bíblia toda. Eu não vou perguntar, mas hoje temos grande parte dos nossos irmãos em Cristo nunca leram a Bíblia toda na sua vida. Queridos, como é que você vai conhecer de Deus, conhecer quem é você, se você não conhece a palavra de Deus? Eu sempre falo, no mínimo, leia a Bíblia uma vez por ano, no mínimo. Não significa que você vai ficar só na leitura dessa leitura de uma vez por ano, que muitas vezes ela é superficial, tá? Porque você também tem que ter o seu momento, de introspecção com Deus, de meditação, e o momento também de compartilhar a Bíblia com seus familiares. Vocês têm ideia quanto tempo gasto para ler a Bíblia? Se eu ler todo dia, vamos lá, agora a pergunta, não vou falar que vale um bombom porque eu não trouxe, mas pergunta que vale ouro: quantos minutos por dia eu tenho que ler para ler a Bíblia toda em um ano? Ou quantas horas? Vocês têm ideia? Exatamente isso. Meus irmãos,
Prestem atenção, vou falar aqui agora. Deixa eu ver como é que está meu horário aí. Falta 15? Ixi. Vou falar uma coisa, olha o segredo. Se você tirar 15 minutos do seu tempo por dia, e 15 assim, com sobra, que a matemática, mas se você depender da sua velocidade de leitura, 12 minutos você lê tranquilo. Por dia, você lê a Bíblia toda no final do ano. Aí nós começamos uma campanha lá na Metropolitana. Todo ano a gente está fazendo, fizemos ano passado, estamos fazendo esse ano, e vamos fazer agora até onde der. Né? A gente faz um grupo de WhatsApp, eu mando toda semana. Porque se a gente vai naquela listazinha que você vai marcando, o pessoal começa a ficar desamparado, desanima, etc. Aí toda semana eu mando, terça-feira é o dia de mandar. Aí às vezes estou viajando, o pessoal começa a cobrar, pastor, cadê, não sei o que e tal. Toda terça-feira vai uma lista das leituras da semana e às vezes algum comentário. Por que eu falo às vezes? Porque muitas pessoas querem ler. Quando você começa a escrever demais, é fechado, só eu que posto alguma coisa. Senão vai ser aquele negócio, boa noite, bom dia, etc. E o pessoal não gosta, é cansativo, né, às vezes. Né? Então, meus irmãos, existem formas de nós lermos de forma muito tranquila a palavra de Deus. E hoje não tem como você falar que não tem jeito, não tem acesso. Nós nunca tivemos tanta possibilidade de acesso à palavra de Deus como temos hoje. E nunca tivemos uma geração tão negligente na leitura da palavra de Deus. Esse é o fato. Queridos, sem conhecer a palavra, nós não conhecemos a Deus e não conhecemos a nós mesmos. Então, se você ainda não faz isso na sua vida, na vida da sua família, arrependa-se. Essa exortação profética, arrependa-se, confesse, ore e pede a Deus para que você tenha esse hábito na sua vida. Eu estou falando de um hábito bom, um hábito que vai com certeza fazer com que o seu coração seja moldado de acordo com a vontade de Deus, e que quando você tiver as emoções nas suas entranhas, né, de realmente sentir esse gozo da palavra de Deus, você possa falar, realmente faz diferença. Renove o seu coração, né? Significa, traga a saúde do seu coração através da palavra, né? Através da leitura preciosa. Como que é o nome do senhor? Adílio. Nome diferente também, né? Igual o meu nome também. Só Adílio, por exemplo. Só Adílio, me perdoe, quantas primaveras o senhor já fez na vida? Quantos anos? 84 anos de vida, né? 84 anos de vida. O senhor presbítero, né? O senhor, pela experiência sua de vida, eu creio que a palavra já vive no seu coração, né? E como é bom a gente chegar numa idade, uma idade tenra, né? Uma idade de experiência, como o senhor Adílio, com essa palavra de fato morando. Agora você imagine quando você chegar lá nos seus 80, 90, 100, 110 anos, aí de repente você já não é o caso do senhor, viu? Mas vou pensar nos 110 anos para adiante, 115, tá? De repente já não enxerga direito, não ouve direito, né? Aí você quer lembrar da palavra de Deus, você não está no seu coração, você não traz de volta à mente, né? Meus irmãos, a palavra tem que nos acompanhar até aquele último dia, em todos os aspectos na nossa vida, né? E permanecermos nessa palavra. Salmo 119, 11, ele é muito bonito por causa disso, né? É no coração, é lá dentro. De fato, quando nós pensamos, né, nessa questão da palavra, o salmista não para em guardar a palavra, fala para não pecar contra ti, porque do início ao final, a Bíblia fala, nas palavras do nosso Deus, sede santos, porque eu sou santo. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, né, à noite. E aí, a Bíblia, vamos fazer uma analogia de novo para a parte fisiológica. Alguém que usa marca-passo, coração? Gente, povo, aqui está uma saúde boa, tô gostando de ver, viu? Nossa, eu conheço a igreja, válvula. Não, mas válvula já é outra história, né? O marca-passo, se você não der aquele pulso elétrico ali, seu coração para. Válvula
mas de qualquer forma tem uma saúde boa, né? Porque Deus vai te preservar ainda para você não usar o marca-passo até o final da sua vida. Mas, irmãos, marca-passo é o seguinte: se a pessoa tem problema no coração, às vezes esse problema pode ser natural ou decorrente de algum problema, alguma doença que for, de repente o coração não bate de forma adequada. Aí tem que pôr esse aparelhinho vai dar um impulso elétrico para o seu coração bater. Eu não vou entrar na questão de fisiologia de coração, não, porque não é o nosso objetivo. Mas esse marca-passo, nós todos temos que tê-lo, independente da nossa, porque o nosso coração é péssimo. Nosso coração, lá em Jeremias, fala que ele é o quê? Enganoso e corrupto. Aí Jeremias pergunta, quem o conhecerá? E o que fala no versículo seguinte? A continuação é importante. Então vou te pedir mais uma vez ficar de pé e ler bem alto a primeira parte do versículo. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Excelente, ou seja, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o que pensamos em todo momento, a qualquer hora. E Deus nos fala. Tem que ser por meio da minha palavra. Meu querido, não tente sobreviver nesse mundo com o seu instinto natural de sobrevivência. Não tente viver sem ser guiado pela palavra, que é o nosso marca-passo espiritual. É onde o nosso coração é restaurado, é pela palavra de Deus. Quando Jesus habita no nosso coração e muda ele definitivamente. E aí, eu gostaria de fechar fazendo essas perguntas dentro do tempo que me foi dado, 5 minutinhos ainda, não falta? Primeiro, a pergunta clássica: como está o teu coração? Aquela pergunta lá do início. Não precisa responder, não. Tá? E eu estou falando agora do coração espiritual. Porque se pensar o físico, meu, por exemplo, deve estar cheio de problema já. Mas espiritual, como está o teu coração? Como tem sido a sua vida de comunhão com Deus? E comunhão é aquele momento realmente que você está ali intimamente com Deus, lendo a sua palavra, orando, buscando a ajuda do Espírito Santo, para que você possa entendê-la, para que você possa amá-la, para que você possa, e tem uma expressão que o salmista usa, que traduzindo seria deliciar-se na palavra de Deus. Como está o teu coração? Conflituoso, desobediente, por mim mesmo? Fez contato visual, não vou ter jeito, tem que perguntar. Qual que é o seu nome? Rafael é tímido, né? Rafael, por mim mesmo. Eu não vou te perguntar, não, pode ficar tranquilo, viu? A adrenalina deve ter lá, o coração dele foi a mil agora. Rafael, por mim mesmo, meu coração é conflituoso, é um coração, vou usar um termo, pútrido. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que restaurou e fez um novo coração. Não é mais um coração de pedra, é um coração de carne, saudável. É o que a Bíblia nos diz. Cada um de nós que foi transformado por Jesus Cristo, ainda está pecando. O pecado ainda traz consequências nas suas vidas muitas vezes, mas o seu coração, ele já está com marca-passo espiritual. É Deus que está guiando o seu coração. Meu querido, eu não estou falando que você não vai pecar na sua vida. Nós vivemos uma teologia de prosperidade absurda nesse mundo, em todos os aspectos. Prosperidade material, espiritual, etc. E aí, muitas vezes, a pessoa peca e esconde, muito dono de igreja aí que fica doente, esconde, porque são doenças acima de pecado, sei o quê. O que eu quero dizer para você é o seguinte: pecar, nós continuaremos pecando na nossa vida. É lógico, quanto mais estivermos próximos de Deus, menos isso ocorrerá. O que você precisa saber é: pecou, arrependa-se, dobre o seu joelho, vai ao pó, peça perdão a Deus, que com certeza em Jesus Cristo nós somos perdoados. Esse é o ponto fundamental desse coração saudável,
Porque a pergunta seguinte: quem domina o seu coração? Se a gente não buscar Deus, nós dominaremos nosso coração. E como muito bem falou a Aline, né? Nosso coração é enganoso. E quando fala enganoso, aquele engano sórdido, aquele engano que vai te levar para o buraco, aquele engano que vai te levar para o abismo. E lembre-se, um abismo leva a outro abismo e assim por diante. É que a palavra nos alerta, né? Quem guia sua mente e suas emoções? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para os queridos irmãos, para a gente poder meditar sobre a importância da palavra de Deus nas nossas vidas em relação ao nosso caminhar.